Jovem TV, feita pra você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Na Cortes Automotivos, você encontra soluções rápidas. A empresa continua sendo especialista em ar-condicionado automotivo, mas diversificamos nossas atividades e realizamos também com a mesma eficiência reparos na parte elétrica, instalação de vidros elétricos e outros acessórios. Temos os equipamentos adequados para limpeza de bicos injetores e fazemos diagnósticos através de scanner automotivo. Confiança é o nosso lema. Cortes Automotivos. O nosso endereço fica na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, número 95, no Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 99734 3246. Na Cortes Automotivos, seu carro estará sempre em boas mãos. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Está entrando no ar o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Um programa sobre filosofia, educação, cultura e variedades tratadas de uma maneira leve e com muito bom humor. Apresentação da família Tenório de Almeida, com Renato Anaximandro, Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. Boa tarde, Cabo Frio, região dos lagos e todos os outros lugares da galáxia. Estamos entrando no ar com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Com Pedro Anaximandro. Ana Carolina Tenório. Renata Anaximandro. Isabela de Almeida. E André Tenório. A filosofia na linguagem da gente. Educação, cultura e brinde de inteligência. Um brinde de inteligência. É um prazer estar aqui ao vivo nos estúdios da Jovem TV que foi feita pra você, fazendo mais um programa, gente. É sempre muito bom passar esse momento, essa tarde, juntinho com vocês. E quero fazer um pedido especial hoje. Vamos pegar o link aí do programa e vamos compartilhar. Vamos compartilhar no Facebook, vamos compartilhar no WhatsApp, vamos compartilhar no YouTube, vamos compartilhar, vamos mandar todo mundo se divertir, dar bastante risada com a gente, porque hoje o programa está demais, né, André Tenório? Exatamente. Para começar metendo o pé na porta, vamos com o quadro Sócrates Bateu um Bolão.
Na filosofia, Sócrates foi o nome mais importante da filosofia grega porque resgata a possibilidade de chegar a conhecimentos verdadeiros. E no esporte, Sócrates foi um grande nome do futebol, um grande nome do Corinthians na década de 80, um craque irmão de Raí, que nós juntamos aí essas duas personalidades no quadro Sócrates Bateu um Bolão, aqui no programa A Filosofia na Linguagem da Gente, com Renato Anaximandro. Então vamos começar. Renato Anaximandro, luta de classes. É isso aí, na última sexta-feira, mesmo sem jogar tão bem em São Januário, o Vasco mandou embora o Operário por justa causa, sapecando um 3-0 no placar. Comandado pelo meia Nenê, o Vasco conseguiu aí continuar embalado na Série B com mais essa grande vitória, que aí só aumenta o gás do time, que tá agora a 1 ponto apenas do líder Cruzeiro, apesar do time mineiro ainda ter um jogo nessa rodada. Renato Anaximandro não quer ler o roteiro. Tem lá 3-0 no placar e 2 petelecos na orelha do adversário. Mas o seu roteiro é enorme, a gente tem que conversar sobre isso. Tem que dizer que ele deu 2 petelecos na orelha do adversário. Tem que dizer. Eu acabei pulando, né? Não precisa dizer o placar, filho. Diz, ele deu 2 petelecos na orelha do adversário. Tá bom, então. Então ele deu 2 petelecos na orelha do adversário, o placar não é importante. Clássico vovô. Com um golaço do até ontem zagueiro Manuel, o Fluminense goleou o Botafogo por 1-0 no estádio Newton Santos. Por que zagueiro? Zagueiro foi uma expressão que o técnico Vanderlei Luxemburgo cunhou com o zagueiro Odivan. Um zagueiro que era o clássico, do pescoço para baixo era canela. Ele baixava o sarrafo, inclusive ele é daqui da região, de Campos, e jogava ao lado de Mauro Galvão. E aí, Vanderlei, quando esteve na seleção, ele convocou o Odivan e disse que o Mauro Galvão jogava bem porque jogava ao lado de Odivan. E disse que o Odivan era o zagueiro, aquele que só marcava e destruía. E por que vovô? Clássico vovô porque é o clássico mais antigo do Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo são dois dos times mais antigos. Mas precisa de uma legenda, viu? o jogo marcou a despedida do jovem Luiz Henrique, que por uma questão de economia deixará de defender as cores verde, branco e grenado do tricolor das Laranjeiras e passará a defender apenas as cores verde e branco do Real Betis da Espanha. Isso aí, vai estar economizando um pouquinho. Economizou o grená, não vai defender mais. E com a manteiga para baixo. O Flamengo continua naquela fase, que se o pão cair, a manteiga estará para baixo. Conseguiu uma vitória por 3-0 no Maracanã contra o América Mineiro no sábado. E vocês pensam que a crise sumiu, gente? De jeito nenhum. O Gabigol, gente, perdeu o pênalti, perdeu o gol feito, saiu vaiado de campo pela própria torcida. A gente tá virando Gabi não gol, apesar, é claro, de ter marcado no último jogo. Mas foi, acho que, o terceiro gol dele em 10 jogos, acho que aí, alguma coisa assim. Gente, eu não sabia disso e já tava reclamando. Porque a minha mãe falou, eu falei, time sem vergonha, não ganha nunca, não sei o quê. Aí a minha mãe falou, mas filha, o Flamengo ganhou. Eu falei, ganhou? Não fez mais que sua obrigação. Aí eu fui pesquisar quantos gols o Flamengo tinha feito. E tinha feito 3, gente. Não foi nem goleada. Poderia fazer 4. O Gabigol poderia fazer 6, né? Ele perdeu 2 gols assim na cara do goleiro, mais um pênalti. E saiu vaiado, né? A torcida tá pegando no pé dele porque ele perde muito gol. Ele perde muito gol, ele prende muita bola, ele toma algumas decisões tendo que mudar de nome. como é a máxima do Flamengo. Mas para não dizer que Gabigol está no centro da crise rubro-negra, após dar o passe para o gol de Gabigol e não receber a bola depois em 2 oportunidades em que estava melhor colocado, o atacante Pedro não se queixou. Porém, também não passou mais a bola para o companheiro fominha e displicente ter a oportunidade de perder mais gols. Então está gerando uma crise. Porque foi quando o Gabigol chegou no Flamengo, tinha isso. O Gabigol não passava a bola para os outros jogadores, ele tentava concluir tudo, e aí as pessoas diziam, não, centroavante é fominha. Não pode ser fominha. Se tem outro em melhores condições, tem que passar. E foi isso que o Pedro fez. Gabigol estava em melhores condições, o Pedro passou a bola para ele, ele arrematou, fez o gol, beleza, mas depois teve a chance de retribuir e não retribuiu. Claramente o Pedro ficou insatisfeito e aí teve a chance de passar em outras oportunidades e não passou mais. Bom, isso é o início de uma crise. Estamos denunciando aqui para ver se essa crise acaba. Esse foi o quadro Sócrates Bateu um Bolão com Renato Anaximandro e participação de Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida, Pedro Anaximandro brigando aqui com o papai
e André Tenório. Vamos em frente, então? Vamos lá? Vamos lá. A gente vai passar a mostrar aqui alguns TBTs fora da quinta-feira. A gente vai passar aqui algumas aventuras da família. Já que o programa é segunda, né? Eu O nosso ia TBT falar tem que isso, ser na gente. Não segunda. dá pra ser quinta-feira. O programa é segunda. Então, mas aí deixa ser TBT do mesmo jeito. Porque a entrevista com o Matheus Solano me animou. Nós partíamos em aventuras, né, em caças para divulgar o livro, falando em português, a filosofia na linguagem da gente, e revivendo aí algumas situações, me deu muita saudade, e vocês vão ver como meus filhos eram pequenininhos. Orton, mostra, por favor, a foto aí com Rafael Portugal. Isso daí foi lá no shopping da Gávea, Casa Grande. no Teatro Casagrande. Não, esse não foi no Casa Grande, não. Não, Esse Ah, daí Casa foi Grande, no não. Teatro dos Quatro. Eu falei que era no Teatro dos não é do Quatro. Teatro dos Quatro, não. O Teatro dos Quatro foi com outro. É outro teatro, mas tudo bem. É no shopping da Gávea. Lá tem É acho o que Teatro 3 dos Grandes teatros. Atores. Lá acho que tem 3, É né? o Teatro dos Grandes Atores. Foi com o Rafael Portugal, e aí ele recebeu a família muito bem, com muita gentileza, mas olha como meus filhos eram pequenininhos, gente. Ah, eles cresceram muito, Cresceram né? bastante. Vocês lembram dessa imagem? Vocês lembram dessa foto? Vocês lembram desse dia? Mas Eu lá, não. lá em 2019, minha filha já estava de pompom. Verdade. Ela já estava de pompom. Já era a marca dela. Já era chique, beauty, foi poderosa. E a gente se divertiu bastante, a gente deu altas gargalhadas no cinema, depois marcou, né, que Não ele... foi Cinema não, foi Não, no teatro. E aí depois marcou que ele ficou impressionado com as crianças, aí ficou perguntando, né, fazendo perguntas sobre a peça. Foi mas muito a peça legal. foi maravilhosa, muito divertida. Aquela que você ri o tempo todo, né? A gente Verdade. não conseguia parar de rir. A gente não Foi conseguia parar de muito rir. legal. E ele pegando no pé dos rapazes lá da primeira fila também. Foi muito legal. Muito legal. A gente E ele, mostra... no meio da peça, falava com as pessoas. Chamava o nome de alguém, perguntava qual é o seu nome, você é quem? Exatamente. Muito E engraçado. interagia, muito legal. E a gente via que tinha um improviso em cima do improviso. Porque ele improvisava com um, depois, imediatamente, já fazia alguma coisa em cima do outro. Muito legal, genial. Rafael Portugal. No segundo bloco, então, nós vamos montar um pequeno vídeo que ele fez quando recebeu o livro falando em português, A Filosofia na Linguagem da Gente. Mas antes, nós vamos de Mêmesis. Na sua poética, Aristóteles fala sobre a repetição, que entrou para a história como imitação, já que as primeiras traduções deram conta da palavra mêmesis como imitação. Mas é uma repetição, que acaba sendo uma imitação de alguma forma, então não tem problema nenhum. Nós juntamos, então, a mimesis de Aristóteles com os memes de hoje em dia, que são muito engraçados, e fizemos o quadro Mêmesis para vocês. Vamos a ele, então. A primeira impressão é a maior furada. Aí tá dizendo que parece que o cara está chorando de rir, não é? Pois é, muda aí. As aparências enganam. Ele não tá nada rindo. Sabia que a família ia brigar comigo, mas tudo bem. Gente, que absurdo. Não acredito que eu tô vendo isso. Não, gente, não. Gente, isso é meme. Eu recebi isso, passei. Eu não posso ver isso sozinho. Importa que você recebeu, Tem que passar isso pra pai. vocês. Vamos em frente, ó. Deixa a família protestar. Se é forte demais, eu sei. Vamos pegar mais leve. Então, vamos lá. Acabei de falar que as aparências enganam. Tá aí uma prova. Essa daí que vocês vão ver é a camisa do esporte. Não é do Flamengo, não, gente. É o cara com a camisa do esporte apanhando. O foco dele é na camisa do esporte, não que o cara tá levando uma surra. Gente, não importa que o cara tá Mas o levando cara, uma surra. assim, O que importa assim, é saber de que time ele é. uma propaganda contra a violência, né? Não batam em ninguém com a camisa do esporte, nem com a camisa do Flamengo. Acho que eu só vou sair com uma camisa do Mas eu esporte. falei que ia pegar agora. leve, né? Então vamos pegar leve mesmo. Vamos de dancinha agora. Visão do inferno. Leve! Ai, não, pai, não, pai, não. Então tá, então vamos lá. Do chão não passa. Do chão Meu não Deus. passa. Ih, peraí. Peraí que passa sim. Pode mostrar outra que vão mostrar que do chão passa sim. Ih, passou. Ui. Eu ia falar passou Essa um passou. avião. Mas nem um avião. E aí, seu Madruga, coitado, não entendeu nada, né? Bota seu Madruga aí pra
Dá o ar da graça. O Seu Madruga é um meme ambulante, né? Semana passada eu falei da Juju Todinho, que é um meme ambulante, mas ele também, né? Então vamos lá, finalmente algo... Seu Madruga. Seu Madruga. Ele ser um meme. Exatamente. Vamos lá. Ah, leleque, leque, 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 leque. Ah, leleque, leque. Não parece que estão dançando isso? E tô tentando imaginar. agora, o último apaga a luz. O último apaga a luz. Parece que é isso. O que será que eles viram? Então vamos no lá. celular? Pra finalizar, Orton, finaliza com um Oscar aí, por favor. Vamos lá, seu Oscar. Isso aí. Esse foi o quadro Memeses, no programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Gente, eu vou ter que passar a fiscalizar esse quadro, sendo preparado. Obrigada, tá demais. mamãezinha linda no meu Tá coração. Gente, eu sei que é uma questão de baixaria, mas é uma baixaria de família. Pai, Esse é um programa de família, tá? Então, mas não foi, a menina ali é a menina de família, aquela as pessoas vão cancelar a visão gente, do inferno. pai. Tem pai, tem mãe, então é de família. Eu não posso ser cancelada. Eu sou Chique Beauty poderosa. Entendi. Então vamos então relaxar de verdade e vamos mostrar aí a Isa na Guerreira Real novamente. Horta, vamos fazer uma homenagem aí à nossa parceira. Ah, essa semana eu estive lá, estive fazendo cabelo. Por isso eu sou muito bem-humorada hoje, não vou nem brigar com você por causa dessa história do Memeses. O Centro de Beleza Guerreira Real agora atende no Espaço Mulher, no centro de Cabo Frio. Fernanda Xavier, Vivian Xavier e a equipe do Espaço Mulher oferecem diversos tipos de tratamento para você ficar sempre chique, beautiful e poderosa. No Espaço Mulher, você encontra um merecido cuidado para aquela que cuida de todos. Cursos, produtos de beleza e os melhores tratamentos num só lugar. Você, mulher, merece receber o melhor. O cara que é homem de verdade respeita a sua mulher e a trata com dignidade. O homem que é macho toda a vida não precisa rosnar nem se meter em briga. O macho tigrão reprodutor não bate, não maltrata, não esculacha seu amor. O macho tigrão reprodutor não bate, não maltrata, não esculacha seu amor. Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia gostosa. Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia gostosa. Espaço Mulher, na rua Santos Dumont, no centro de Cabo Frio. Você também pode entrar em contato pelo Instagram, @fernandaxavier.hair, @vxavierdesigner, @guerreira.real. Quero mandar um beijo super especial pra Fernanda Xavier. Muito obrigada, minha amiga. Adorei fazer o cabelo mais uma vez. Minha princesa também adorou fazer os cachinhos, né? Fiquei chique, beautiful e poderosa. É isso aí. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E, mulherada, vamos pro salão fazer o cabelo, hein? Não só a mulherada, mas para os homens também incentivarem suas mulheres, suas filhas, a esposa, a namorada, a noiva, a filha, a irmã, a mãe, levar para o salão para dar um banho de autoestima também na mulher, porque a mulher precisa e nós merecemos. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo. Vou mandar um beijo pro Eduardo Mangia, meu amigo que tá assistindo. Mandar um beijo pra Sandra Regina, minha mãe. Boa tarde, meus amores. Estou ligadinho e com saudades. Um beijo, vó. Um beijo, vó. Beijo, vó. Um beijo, vó. O Emerson também tá aqui ligado. Emerson Paiva. Excelente programa, só sucesso na Jovem TV. Muito bom, né, gente? A família Jovem TV ligada aqui. Um abraço, Emerson. E Emerson são dois Emerson que acabou de apresentar um excelente programa também, o Exatamente. Amigos do Mar.
Muito obrigado aí pela parceria, pela audiência, Emerson, pelo abraço, pelo carinho. E um abraço também pro meu amigo Eduardo Mangia, viu? Agora sim, Pedro. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas não sai daí. Ouça o que os nossos patrocinadores têm a lhe dizer. Jovem TV, feita pra você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Na Cortes Automotivos, você encontra soluções rápidas. A empresa continua sendo especialista em ar-condicionado automotivo, mas diversificamos nossas atividades e realizamos também com a mesma eficiência reparos na parte elétrica, instalação de vidros elétricos e outros acessórios. Temos os equipamentos adequados para limpeza de bicos injetores e fazemos diagnósticos através de scanner automotivo. Confiança é o nosso lema. Cortes Automotivos. O nosso endereço fica na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, número 95, no Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 99734 3246. Na Cortes Automotivos, seu carro estará sempre em boas mãos. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Estamos de volta com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Filosofia, educação, cultura, variedade e muito bom humor. Falando em bom humor, o que a gente vai chamar agora, pequena? Agora nós vamos de Madame Responde. Quem é a Madame Responde? Euzinha. E o que você faz com a Madame Responde, Euzinha? A Madame Responde é uma conselheira sentimental. Então, mulherada aí, pra autoestima de vocês, chama de novo, filha. Agora nós vamos de Madame Responde, chique, beautiful e poderosa. O programa A Filosofia na Linguagem da Gente apresenta Madame Responde, com Ana Carolina Tenório, Renato Anaximandro e Pedro Anaximandro. Está entrando no ar o programa Madame Responde,
Machistas no mundo inteiro, tremendo. Hoje vamos ver a mensagem da nossa telespectadora Regina. Ela pede ajuda para melhorar o amor próprio, porque seu ex-namorado disse que ela é um falso brilhante que não tem o valor que ele imaginava. Poderosa, que mané valor o quê? O que é isso? Tráfico de pessoas? Ele achava que ia vender você, Poderosa. Não é assim, não. Seu nome, Regina, significa rainha. E você vai dar atenção logo pro bobo da corte? Não caia nessa história de valor dita por alguém que não vale nada. Você não é um falso brilhante. Ele que é um verdadeiro imbecil. Agora me vou. Pelos poderes do glitter. Brilhe para sua existência, Poderosa. Até a próxima. Ouvimos e assistimos a Madame Responde. Com os melhores conselhos pra mulherada, gente. Bom demais. Muito bom fazer esse quadro, muito bom fazer esse quadro na TV. A Madame Responde com a coruja A participação maravilhosa, brilhante, da minha amiga Paola Pinheiro, da Arte Luz, com a sua linda luminária. É a nossa coruja da sorte, né, gente? Brilhante mesmo. É verdade. Brilhante, iluminando as nossas existências, né? Como tem que ser. Falando em parceiras poderosas, chique, beautiful e poderosas, nós temos agora também uma vinheta da Muito Mãe. Orton, coloca pra gente, por gentileza. Muito Mãe é uma marca de empreendedorismo familiar há 12 anos no mercado. Iniciamos com decoração de festas, depois vieram os doces, as casinhas de lanche e hoje estamos nas feiras criativas. Experimente nossos produtos, façam as suas encomendas. Muito Mãe, porque a nossa vida merece ser doce. Muito Mãe, porque a nossa vida merece ser doce. Um beijo pra minha querida amiga Rosane, da Muito Mãe. Gente, vocês precisando de doces pra festas, querendo se deliciar com as maravilhas da Muito Mãe, vocês podem fazer encomendas. Tem trufas, barras de chocolate recheadas, uma coisa mais deliciosa que a outra. Muito Mãe, porque a nossa vida merece ser doce mesmo. Um beijo, Rosane. Comprei também um pastel de leite ninho. Você olhou pra mim, eu achei que era pra falar alguma coisa. Aí eu falei pra comprarem, porque eu já provei e é muito bom. Já provou? É muito bom, né? As coisas que ela faz, as coisas são muito boas mesmo. Agora nós vamos mostrar aquele vídeo com o Rafael Portugal, uma coisinha simples, pequenininha, curtinha, mas que nos deu muito prazer fazer, que nos deu uma felicidade muito grande no dia que a gente encontrou. Ele foi muito generoso, foi muito simpático. Vamos dividir isso daí com vocês. Por favor. Gente, acabei de ganhar o livro do André Tenório, muito obrigado. Ele é professor de filosofia e escreveu esse livro aqui. E eu ganhei esse presente, vou começar a ler e falo pra vocês o que eu achei. Obrigado, viu, André? Obrigado, Rafael. Valeu. Tudo bom. Olha a família de novo, foi muito pequenininho. O livro Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, é o livro que nos trouxe até aqui. É um livro muito importante, foi meu primeiro livro. Eu Será, né? explico, sempre será meu primeiro livro, exatamente, meu filho, obrigado. Eu explico filosofia através da música, são os textos que eu usava em sala de aula, que eu uso ainda em sala de aula, e me deu muito prazer escrever, divulgar o livro, e como eu falava, se não acontecesse mais nada, pelo menos eu teria boas histórias para contar. Verdade. Então, Histórias maravilhosas, né? A família entrou nessa onda e nós nos divertimos muito. Nós adoramos ir ao teatro, gostamos muito de assistir as peças e íamos entregar o livro para os artistas, né? Conhecemos gente muito bacana, gente muito legal, muito simpática, vários muito receptivos, sabe? Conversavam, diziam, alguns que gostavam de filosofia, né? Que se interessavam pelo assunto. O Lázaro Ramos, o Caetano Veloso. Gente, a gente conheceu o Caetano Veloso, a gente Foi nessa empreitada que a gente conheceu o Matheus Solano, que até hoje a gente mantém contato. É um contato muito carinhoso, um contato de fã, gente. Nós eu não sou amigo do Matheus Solano, sou fã do Matheus Solano. Só que ele tem uma receptividade muito grande, uma generosidade muito grande e nos trata com uma deferência, uma gentileza, um carinho que é inigualável.
Mas as pessoas falam, você é amigo? Não, não sou amigo dele, eu sou fã. Ele é que é nosso amigo, que é gentil demais com a gente, mas não aproveita da gentileza dele para fazer parecer alguma coisa que a gente não é, não. É só a gentileza dele. É só não, é muita gentileza dele mesmo. Mas não me canso de falar dele, não me canso de elogiá-lo. Ele é uma pessoa muito especial, muito iluminada, e sempre peço a Deus por ele nas minhas orações. Que Deus abençoe a sua família e que ele tenha sempre muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, realize muita coisa. A esposa dele tá trabalhando agora na novela das 7 da Globo, tá fazendo a personagem, que eu não me lembro o nome, gente, mas é a dona lá do teatro. Muito bacana também, ela também é muito boa. Nós conhecemos também, fazendo Caças aos Famosos, a Zezé Polessa. A Zezé Polessa também Queria foi... falar dela, eu adorei conhecê-la, foi muito legal. Verdade, Zezé também foi muito simpática, vezes. muito receptiva, muito carinhosa. Foi outro também, um bom encontro também. Chegamos a encontrá-la várias vezes, né? Ela também falava das crianças crescendo. Reconheceu, falou do livro, falou que estava lendo. Muito legal, é verdade. Foi muito legal. Ela não precisava fazer essa gentileza, mas ela fez questão de marcar, dizer que estava lendo mesmo. E a gente acredita, né, gente? Por que a pessoa ia se dar o trabalho de contar uma história pra gente, Exatamente. Né? Poxa. Outra muito marcante foi a Andréa Beltrão, né? Maravilhosa, genial. Também encontramos ela várias vezes. A Andréa Beltrão estava preocupada de processar a gente por ficar stalkeando, né? Porque aonde ela estava no teatro, ela fez em vários teatros diferentes e a gente viu em vários teatros diferentes e foi muito bom. Cada vez uma apresentação melhor do que a outra, Mas a gente já falou diferente. até uma vez que a gente fez até um vídeo sobre isso, que nós nunca víamos uma peça a mesma vez. Duas vezes, exatamente. É sempre diferente a apresentação. Mesmo que a gente assista a mesma peça, na verdade nunca é a mesma, porque a apresentação é diferente. A Andréa Beltrão mesmo, estava um calor tremendo lá em Madureira e ela fez o caco da água, né, oferecendo água para a plateia, falando. Ela não fez nas outras apresentações onde o ar-condicionado estava funcionando. Isso foi uma forma dela protestar também, que o ar-condicionado não estava funcionando direito. A primeira vez que ele foi assistir a peça sozinho, nós fomos encontrá-lo, né, criança? No Teatro Poeira. Fomos buscá-lo e aí conseguimos falar com ela. E ela recomendou que as crianças assistissem. Disse que eles poderiam assistir numa boa, que a peça era tranquila, era leve. E aí eles se animaram demais, eu também, é claro, né? E fomos assistimos acho que umas 3 vezes, né, a peça. Acho que todos juntos umas 3 vezes. Nossa, foi muito legal. Cada vez mais interessante, né? Porque você passa a prestar atenção em outros detalhes que você ainda não tinha visto. É sempre muito bom. Então vamos tentar mostrar um pouquinho de cada uma dessas coisas com vocês. Às vezes é só uma foto pra gente comentar, pra gente lembrar. Tem a história, né? Mas tem a história. Mas agora nós vamos mostrar então o vídeo da Arte Luz, nossa companheira, nossa amiga, nossa parceira. Esqueci o nome dela, Paola Pinheiro. Paola Pinheiro. Obrigado, pequena. Arte Luz é uma marca que une modernidade e tradição. Com delicadeza, bom gosto e criatividade, Paola Pinheiro mantém a tradição caiçara de viver do artesanato e transforma pequenos objetos em grandes obras de arte. Arte Luz, transformando nossas vidas em existências iluminadas. Encerrando aí com a luminária que ela presenteou o Matheus Solano e ele retribuiu a gentileza botando lá no Facebook, no Instagram dele, fazendo um agradecimento lindo e aí uma imagem para marcar mesmo, né, gente? Vale a foto pena. Ficou bonita demais, a luminária é linda. Aliás, são todas, né, gente? Muito difícil de selecionar as melhores imagens. É uma coisa mais bonita que a outra. É um trabalho maravilhoso. Minha amiga é uma grande artista. Um beijo, Paola. Muito obrigada pela sua amizade, pela sua parceria. Obrigada por acreditar no nosso trabalho. Estamos juntos sempre. Um beijo, Paola. E agora, Pedro, o que a gente tem? Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas não sai daí. Ouça o que os nossos patrocinadores têm a lhe dizer.
Jovem TV, feita para você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion, somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto, o arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Na Cortes Automotivos, você encontra soluções rápidas. A empresa continua sendo especialista em ar-condicionado automotivo, mas diversificamos nossas atividades e realizamos também com a mesma eficiência reparos na parte elétrica, instalação de vidros elétricos e outros acessórios. Temos os equipamentos adequados para limpeza de bicos injetores e fazemos diagnósticos através de scanner automotivo. Confiança é o nosso lema. Cortes Automotivos. O nosso endereço fica na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, número 95, no Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 99734 3246. Na Cortes Automotivos, seu carro estará sempre em boas mãos. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Estamos de volta com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Filosofia, educação, cultura, variedade e papo sério. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sério, vamos conversar sobre assuntos a respeito da filosofia, né? Afinal de contas, o programa é a filosofia na linguagem da gente. Vamos trazer mais um pouquinho de filosofia, então. A nossa ideia é mostrar que a filosofia está presente no dia a dia. Então está presente sim nas nossas brincadeiras, nas nossas risadas. E precisamos disso, precisamos sorrir. Mas quando tem que falar sério, a gente fala sério, né, criançada? É verdade. E a vida tem que ser assim, a vida tem que ser leve. Viver é muito simples, nós é que complicamos. Então vamos tentar não complicar, vamos tentar viver, mas a gente precisa tirar um momento para falar sério também. A gente precisa brincar, se divertir faz parte da vida, sorrir ainda é a melhor diversão, sorrir é o melhor remédio para tudo, mas precisamos falar de coisas sérias também, então vamos lá. Vamos falar de coisa séria sim, mas de uma maneira leve, né? De uma maneira que seja interessante e que seja fácil de se compreender por qualquer um. Vamos lá. Esse ano é um ano de eleição. E o que a filosofia pode dizer sobre política, André Tenório? Vou responder isso, mas vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Cláudio Siqueira, que está assistindo aqui a gente, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Luiz. A filosofia tem muita coisa a dizer sobre tudo. Sobre política, a gente tem a dizer que as pessoas enchem a boca para dizer que não gostam de política e não tem que gostar mesmo. Política não é para gostar. Eu vou me bater, me debater, me rebater aqui
e dizer que política é um remédio, aquele remédio amargo. A gente toma porque é necessário, a gente faz porque é necessário. Não é igual a sobremesa, que a gente come com o maior prazer, fica esperando o momento. Tem que participar da política, sim. A política está nas coisas mais simples. A política está no ato de você recusar o preço mais caro. Quando você vai numa farmácia, num bar tomar uma cerveja, num shopping, numa loja, quando você diz lá que você não quer o mais caro, quando você compara preços, você está fazendo política. Sem precisar brigar, sem precisar gritar, sem precisar xingar ninguém. Se todo mundo fizer a mesma coisa, aquele que vende mais caro vai ser obrigado a baixar o preço se ele quiser vender. Mas aí tem também uma questão de opção. Tem lugares que optam por vender mais caro e vender menos, mas ganhar não na quantidade de produtos vendidos, mas na qualidade dos seus clientes. Tem um supermercado lá no Rio de Janeiro que só tem na Zona Sul. E esse supermercado assumidamente vende mais caro. Uma das propagandas que eles faziam há um tempo era justamente nessa questão do preço. Colocou isso como um chamariz que as pessoas acharam um absurdo, mas não é. As pessoas iam a esse supermercado porque sabiam que iam encontrar o supermercado vazio. E aí as pessoas pagavam um pouco mais para não ficar muito tempo no supermercado. Aí depois, com essa coisa da entrega e tal, aí tiveram que mudar o foco deles. Mas era assumidamente mais caro. Então, a gente faz política quando a gente se envolve nos assuntos que são de interesse de todos, os assuntos sociais. A política surge quando, em determinado momento da história da humanidade, os homens decidem assumir a responsabilidade por suas escolhas. Antes acreditava-se que agentes divinos, né, que os deuses, por exemplo, determinavam o agir humano. Mas quando o homem assume a responsabilidade pelos atos, diz o seguinte, né, não se nega a existência dos deuses, não se nega a existência de Deus, mas as questões são frutos das escolhas humanas. Se Deus determina tudo, nós não temos responsabilidade. Mas aí a gente não tem em quem botar a culpa também. Só que as pessoas se afastam da política, as pessoas se afastam, a política não é perfeita, a função da política não é ser perfeita, a política não nasceu para ser perfeita. Aliás, a política já nasce imperfeita, mas precisamos, porque senão a política é tomada de assalto pelos assaltantes. Mas, de forma bem simples, o que é política? Política, a palavra política vem de polis, do grego, é a cidade-estado grega, que era o modelo de sociedade, de cidade, de organização social que os gregos queriam que todo o mundo reproduzisse. E acabou sendo reproduzido em alguns outros lugares também, principalmente em Roma. Mas a gente pode dizer que política é a atividade humana nas relações de poder e sociedade. Política envolve poder. A finalidade da política, segundo Maquiavel, é a conquista e a manutenção do poder. Maquiavel faz uma teoria que diz rasgadamente o que acontece de fato, não o que deveria acontecer no mundo ideal. Antes dele, a política era chamada de política normativa. Os gregos, por exemplo, ditavam as normas de como a política deveria acontecer. Aristóteles dizia que a política deveria organizar a cidade feliz, não no sentido que todos estivessem rindo, mas no sentido em que imperasse a justiça. Platão disse que a política era a arte de governar os homens com o seu consentimento, mas isso no mundo ideal, né? No mundo real, no mundo em que nós vivemos, a finalidade da política não é buscar o bem comum, a finalidade da política é buscar o poder. Mas nós temos que mudar isso. A política tem que voltar, tem que ser, de fato, a busca pelo bem comum, pelo bem social, para que as pessoas possam se envolver e ter o seu envolvimento respaldado nas suas escolhas, naquilo que se faz, naquilo que deve acontecer. E qual a solução para melhorar a política? Participação. A política em si, ela não tem a finalidade de acabar com os conflitos, ela tem a finalidade de resolver os conflitos sem precisar recorrer à violência. Então, quando se fala em política, política é muito abstrato. Mas quando fala, a política é ruim, a nossa participação política é ruim.
Então, a política tem a ver com aquilo que nós oferecemos para a sociedade, só que dá trabalho. Eu vejo as pessoas enchendo a boca para dizer que não gostam de política e se afastam da política. Ora, sem fazer aqui nenhuma grosseria, como eu gosto de fazer quando eu estou explicando esse assunto, eu vou tentar resumir de forma didática, mas que não seja grosseiro. Mas vamos lá, gente. Você chama uma pessoa para fazer uma obra na sua casa. E aí você dá as chaves da sua casa para ela e vai embora e depois reclama que a obra não saiu bem feita. Poxa, se um pedreiro que mexe com pouca coisa, ele precisa ser fiscalizado, por melhor que ele seja, imagina as pessoas que mexem com o orçamento público. E aí essa história de dizer que a política, eu não quero ouvir falar disso, política é só safadeza. Gente, as pessoas estão escolhendo deixar que outros resolvam por ele. Mas não é sonho, não é essa coisa de festa da democracia, como a Rede Globo gosta de colocar a eleição. A eleição não é festa da democracia, coisa nenhuma. Tão importante quanto o dia da eleição são os 4 anos posteriores para fiscalizar aquilo que os eleitos fazem. E quem é eleito deve governar para todo mundo. Só que as pessoas não lembram nem em quem votaram. As pessoas não lembram os seus candidatos proporcionais, só lembram os majoritários, só lembra prefeito, só lembra, em cidade menor, acaba lembrando também do vereador, mas em cidades maiores não, as pessoas não sabem quem votou para senador, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, e esses cargos são tão importantes quanto presidente, quanto governador, quanto prefeito. Eu acho que hoje, com as redes sociais, né, com a internet de uma maneira geral, ficou muito mais fácil de você acompanhar, de você perguntar, de você procurar, de você querer saber e estar bem informado sobre a história, né, sobre a história do candidato e sobre o que ele faz efetivamente. Acho que hoje você não tem mais essa desculpa de ser uma questão distante. Aí fica um discurso raso também, fica uma discussão imbecil, fica as pessoas morrendo de fome, e aí a discussão, não, é contra ou a favor da cadeira elétrica, é contra ou a favor de não sei o quê, é contra, poxa, tem que ser contra ou a favor de comida na mesa. O assunto principal deve ser as condições da sociedade se manter, mas as pessoas vão tangenciando, e aí tem um discurso da honestidade, né? As pessoas se elegem dizendo que o ladrão é ladrão, e aí denuncia que o ladrão é ladrão, mas quando entra no governo, acaba querendo roubar também. E as pessoas acham isso normal. Gente, dizer que o ladrão é ladrão não diz que a pessoa que está denunciando quer ser honesta. Ela pode ser apenas fofoqueira. Então pode ser tão ladra quanto o ladrão que estava lá no poder. A política, na oposição, é teoria. Mas quando está na situação, quando está no poder, é prática. E a gente vê muito que a teoria na prática é outra. Quando está lá na teoria, quando está na oposição, não, porque tem que aumentar o salário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí quando entra no governo, não, agora não pode mais fazer, tem que ter austeridade, tem que respeitar, tem que cumprir as leis. Poxa, tem que cumprir as leis sim, tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal sim, mas não sabia antes que tinha que fazer isso? E aí, das duas, uma, a pessoa fez propostas que sabia que não poderia cumprir e agiu de má fé, ou a pessoa é uma Alice encantada aí com o mundo das maravilhas e não tá no mundo das maravilhas, tá no mundo real. Só que as pessoas se deixam levar, querem escolher representantes. Nós não somos representados por ninguém. Os nossos representantes somos nós mesmos, nós devemos cobrar. Nós devemos cobrar a atitude que nós queremos. E aí, gente, esse outro discurso também, não, política é tudo ladrão, política é tudo safado, eu não quero saber de política. Ora, quer dizer então que você descobre que a pessoa que vai administrar o seu dinheiro é ladra, é safada, não presta, e você acha mesmo que a melhor atitude a tomar é virar as costas e deixar que ela administre sozinha? Então, você acha que os políticos que lhe representam são ladrões, e aí, ao invés de fiscalizá-los ou de fazer tudo para que eles saiam, você acha que tem que deixá-los agir livremente porque você não quer se aborrecer com a política? Essa história de dizer que a política, política é coisa de gente safada. Não, política é coisa de gente honesta, de gente boa, de gente inteligente. Ladrão tem que ir para a cadeia.
Então, política não é lugar de ladrão, não. Política não é lugar de desonesto. Só é por causa do silêncio daqueles que são honestos, daqueles que são bons e que assumem para si, né, a responsabilidade de deixar que outros governem por eles. Pedir licença aqui no nosso papo sobre política para mandar um beijo aqui pro Abraão Ferreira Gonçalves. Ele tá pedindo um alô. Ele é o Homem-Aranha de Rio das Ostras. Um beijo, viu, Abraão? Obrigada pela sua audiência. Gente, o Homem-Aranha tá assistindo a gente. Um abraço, Abraão! Um grande abraço, Abraão. O Homem-Aranha. Tá vendo? O Homem-Aranha assiste um programa de filosofia, discute política. O mundo tem jeito, tem salvação. Desculpa o trocadilho, mas Abraão, você é meu herói. Foi no Homem-Aranha. Literalmente. Política. Pode continuar. Obrigada. E por que parece que a democracia é uma bagunça? Porque é. Porque a democracia, a nossa democracia é uma bagunça, um rebu, uma zona, o que vocês quiserem, mas a pergunta não é essa. A pergunta é outra. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: por quê? A quem interessa que a nossa democracia seja uma bagunça? A quem interessa deixar esse estado de coisas onde a democracia é tão mal falada, é tão rejeitada, é tão esculhambada? Porque a democracia, sendo dessa forma como ela acontece, afasta as pessoas boas. As pessoas não querem saber. As pessoas querem que venha um salvador da pátria. E salvador da pátria, desde a época de Sassá Mutema, deu ruim. Desde a época de Sassá Mutema, a culpa é do Sassá. Mas que é Sassá Mutema? Sassá Mutema foi um personagem do Lima Duarte que a Globo colocou nas duas primeiras eleições depois da abertura democrática. Em 1989, era a novela das 8 que passava. Em 1994, na eleição do Fernando Henrique Cardoso, foi a novela na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. E 2 vezes derrubava o Lula bonito, né, e passava lá, associava o Sassá Mutema ao Lula. E, gente, é um personagem feito pra xingar alguém. Tipo assim, você tá com raiva de uma pessoa e você fala, seu Sassá Mutema. Seu Sassá Você nem Mutema. sabe o que isso significa. Boa coisa não pode ser, né? Exatamente. Sassá Mutema, mas foi uma novela profética também, viu? Agora, se a democracia é tão boa assim, por que tem tanta gente querendo a volta da ditadura? Também pela questão de 2 enganos. Há 2 enganos nessa história aí, e aí eu vou colocar a minha questão, a minha opinião, o meu modo de ver a realidade, que não necessariamente tem que ser o único, tem que ser o certo, mas eu estou aqui num programa para dar a minha opinião e vou fazer isso. São 2 questões primeiro. A ditadura. As pessoas que são contra a ditadura acham que quem é a favor só está sendo enganado. Há uma parte que é um engano, sim, mas outra não. As pessoas que querem a ditadura, e aí a ditadura militar, por exemplo, quando fala, eu quero a ditadura, quer a ditadura militar. Porque ninguém quer a ditadura Vargas de volta. A Vargas também teve uma ditadura, só que as pessoas, quando falam em ditadura, querem a ditadura militar, não a ditadura Vargas. As pessoas não estão sendo só enganadas, também estão, mas as pessoas aceitam isso, concordam com isso, acham que a democracia é uma bagunça e que precisa ter um ditador, uma pessoa que tome as decisões sem ficar refém, por exemplo, do judiciário ou do legislativo. A palavra ditadura é uma palavra latina. A ditadura surge na Roma Antiga, lá na República Romana, onde em períodos de exceção, em grandes calamidades ou de guerra ou de ameaças extremas, era escolhido um ditador para tomar decisões rápidas. Só que ele tinha um mandato de apenas 6 meses e poderia ser renovado por mais 6. Depois, ele não tinha mais poder e era obrigado a passar o bastão. Então, mesmo na ditadura da época do Império da República Romana, havia uma rodagem no poder. O poder era rodado, o poder era passado de um para o outro. Então o ditador não ficava grande tempo
no poder, acumulando poderes e poderes e submetendo a população, o povo ou quem quer que fosse. Mas também não é só engano, não é só a questão das pessoas quererem isso. A pessoa acha que ditadura é uma boa ideia se o ditador concordar com as suas ideias, representar as suas ideias. Só que todo mundo entra num acordo, todo mundo que defende ditadura entra num acordo que se o ditador pensar diferente dele, a ditadura é uma porcaria. Tanto que a primeira acusação que os defensores da ditadura fazem contra quem pensa diferente é chamar de ditador. Hoje, as pessoas que querem a volta da ditadura militar, quando tem aí alguma coisa diferente, é a ditadura do Supremo, é a ditadura do presidente da Câmara, é a ditadura do presidente... Então, todo mundo reconhece a ditadura como uma coisa ruim. Mas se o ditador representar a sua vontade e os seus anseios, as pessoas passam a achar que a ditadura pode ser uma coisa boa. Mas, só o poder freia o poder. A questão da ditadura é acabar com a possibilidade de ter a alternância do poder de uma forma normativa. O ditador pode ficar, ou o grupo ditador pode ficar no poder por muito tempo, não vai se renovando, as ideias não vão se renovando e os vícios vão se perpetuando. É preciso ter alternância. E a questão da democracia. A democracia não é perfeita. Platão, por exemplo, era contra a democracia, mas ele viu na democracia ateniense a condenação injusta e a morte de Sócrates. A democracia surge em Atenas com apenas 10% da população respondendo por todo mundo. Eram excluídas mulheres, crianças, escravos, que era a maioria da população, estrangeiros. Só 10%, homens adultos livres, nascidos em Atenas, eram considerados cidadãos e poderiam decidir por todos. Vem democracia, poder do povo, mas não é o povo como nós falamos. Eram os demos, os demoi. Foi uma divisão das terras para acabar com o poder da aristocracia rural. Mas a democracia não é perfeita. A questão a democracia é uma forma de resolver os conflitos políticos, sem precisar recorrer à violência, mas garantindo a participação do povo. A democracia é ruim porque a participação do povo é ruim. Mas quero levantar um assunto para vocês. Quando a democracia surgiu como democracia direta. As pessoas iam para a praça pública e discutiam os assuntos da cidade. Nem todos tinham interesse, mas a internet está nos dando as condições, está criando as condições para que isso volte a acontecer. Ao invés da democracia representativa apenas, onde nós escolhemos os representantes e eles vão votar por nós, há uma possibilidade de fazer com que a internet universalize a participação política, tornando aí a participação mais democrática. Mas isso também não é garantia de perfeição. Enquanto houver seres humanos, haverá sempre o risco de um comportamento imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Gente, muito boa aula de hoje, né? Mas o sinal bateu. Já bateu o sinal? Nosso tempo Acabou? tá acabando. Acabou a aula, gente. Então... A aula foi muito boa, foi muito bom aprender aqui de pertinho com você. Sempre muito bom ouvir você falando. Espero que vocês tenham entendido. Tão apaixonado, Espero que todos vocês tenham entendido. Mas, assim, como eu falei, política não é pra gente gostar. Mas tem algumas poucas pessoas que gostam de política. Eu gosto de política, eu gosto de estudar política, eu gosto de falar sobre política. Mas esse é um assunto muito necessário. Precisamos falar sobre isso mais e mais, até que as pessoas se acostumem, até que as pessoas entendam e façam parte. Quero mandar um beijo pra minha amiga Paola Pinheiro, que tá aqui ligada assistindo com a gente. Um beijo, minha amiga. Já falamos muito de você hoje. Beijo, Paola. Um beijo, Paola. Um beijo, Paola. Beijo, Paola. Quero mandar um beijo também para outro amigo, Luiz Cláudio Júnior, que é outro apaixonado por política também. Qualquer dia desse vem dar uma aula aqui pra gente. Mais uma, né? Ele já esteve aqui no programa, o Luiz Cláudio Júnior, sou fã dele. Aprendo muito com meu amigo, de uma humildade assim ímpar, mas de uma inteligência maior ainda. Será um prazer recebê-lo mais uma vez pra gente conversar, viu? Gente, precisamos nos despedir, o nosso tempo acabou. Foi muito bom o programa de hoje. Vamos lá, criançada? Vamos. Bom, queridos telespectadores, até semana que vem. Até semana que vem, queridos telespectadores. Até semana que vem, meus fãs. Muito obrigada pela participação, obrigada pelo carinho e até semana que vem.
Muito obrigado a todos que participaram, a todos que assistiram, a todos que ainda vão assistir, porque o programa roda na internet, né? Muito obrigado aí aos nossos anjos da guarda, da produção. Muito obrigado a todos. Desejo a todos preparo e oportunidade. Até o próximo programa.